empresário milionário. Despreza a herança inusitada deixada ao irmão. Uma galinha simples. Esconde o potencial de transformar vidas. Um testamento controverso. Reacende uma rivalidade familiar. Um conflito ameaça destruir tudo que seu pai havia deixado. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e conte para nós de qual cidade você está nos assistindo. A luz dourada do entardecer banhava as ruas coloridas de Guanajuato, tingindo os edifícios coloniais com tons de âmbar e carmesim. Eduardo Hernandes contemplava a cidade do pequeno terraço de seu apartamento. Seu cavalete, posicionado estrategicamente para capturar a essência daquela paisagem única. Seus dedos, manchados de tinta, seguravam um pincel suspenso no ar, enquanto seus pensamentos vagavam para a reunião que aconteceria no dia seguinte. Clara, sua namorada, aproximou-se silenciosamente por trás, colocando uma xícara de café sobre a pequena mesa, ao lado do cavalete. O aroma familiar trouxe Eduardo de volta à realidade. "Você está preocupado com amanhã, não está?" perguntou Clara, seus olhos castanhos transmitindo compreensão e carinho. Eduardo assentiu, baixando finalmente o pincel. "É estranho pensar que faz apenas um mês que papai partiu", respondeu sua voz carregada de emoção. "E amanhã, bem, amanhã saberemos suas últimas vontades." Do outro lado da cidade, no luxuoso escritório da Hernandes Enterprises, Miguel Hernandes assinava os últimos documentos do dia. Através das amplas janelas de vidro, podia-se ver o império que ele ajudara a construir. Uma rede de hotéis e centros comerciais que se estendia por toda a América Latina. Sua secretária entrou discretamente, lembrando-o do horário da leitura do testamento no dia seguinte. "Carmen, cancele todos os compromissos da manhã", ordenou, ajustando sua gravata de seda italiana. "Aí, prepare o relatório trimestral para a tarde. Tenho certeza que será um dia produtivo." Na manhã seguinte, o escritório do advogado da família, Dr. Ramírez, estava mergulhado em um silêncio tenso. Eduardo chegou primeiro, vestindo seu melhor blazer, ainda assim parecendo casual demais comparado ao terno impecável de Miguel, que entrou minutos depois. Os irmãos trocaram um aceno distante, a formalidade entre eles evidenciando anos de distanciamento. Dona Teresa, a matriarca da família, sentou-se entre os filhos, sua presença elegante e serena servindo como único ponto de equilíbrio na sala. O Dr. Ramírez pigarreou ajustando seus óculos antes de começar a leitura. "Sendo estas as últimas vontades de Dom Roberto Hernandes", começou ele, sua voz monótona ecoando pela sala. As primeiras disposições eram previsíveis. Miguel herdaria 75% das ações da empresa, além de propriedades estratégicas em toda a América Latina. Seu rosto exibia um sorriso discreto de satisfação, enquanto seus dedos tamborilavam suavemente no braço da poltrona. Eduardo ouvia tudo com resignação, esperando sua parte que imaginava seria alguma propriedade menor ou uma participação minoritária na empresa. Porém, quando o advogado chegou à sua parte, o silêncio na sala tornou-se ainda mais denso. "A Eduardo Hernandes, meu filho caçula, deixo Lucero a galinha que mantenho em minha casa de campo", junto com estas palavras: "As maiores fortunas vêm nos pacotes mais inesperados." Miguel não conseguiu conter uma risada curta e desdenhosa, que foi imediatamente silenciada por um olhar severo de sua mãe. Eduardo permaneceu imóvel, seu rosto uma máscara de confusão e incredulidade. O doutor Ramírez continuou a leitura, mencionando uma cláusula adicional que permaneceria selada por enquanto, só podendo ser revelada em circunstâncias específicas que seriam monitoradas por ele próprio. Após a leitura, enquanto Miguel se apressava para fazer ligações importantes, Eduardo permaneceu sentado, tentando processar o que acabara de acontecer. Sua mãe aproximou-se, colocando uma mão gentil em seu ombro. "Seu pai sempre teve razões para tudo que fazia, Mijo", disse ela suavemente. "Talvez você precise olhar além do óbvio para entender esta." Naquela noite, Eduardo e Clara visitaram a casa de campo para conhecer sua peculiar herança. Lucero era uma galinha de aparência singular, com penas douradas e um porte diferenciado. Enquanto Clara, com seu conhecimento veterinário, examinava a ave com crescente interesse, Eduardo observava o pequeno animal que seu pai considerara um legado apropriado.
Edu, tem algo diferente nesta galinha, comentou Clara, franzindo o senho em concentração. Sua estrutura física, má coloração, não é uma raça comum. Eduardo pegou um envelope amarelado que encontrou no poleiro, endereçado a ele com a letra característica de seu pai. Dentro havia apenas uma frase: às vezes, o maior tesouro está escondido no lugar mais improvável. Confie no processo, filho. Enquanto o sol se punha sobre Guanajuato, Eduardo contemplava Lucero com um novo olhar. Talvez, apenas talvez, seu pai tivesse deixado mais do que uma simples galinha. Talvez houvesse um propósito maior por trás daquele presente inusitado, um propósito que ele ainda precisava descobrir. Na pequena cozinha de seu apartamento, Eduardo observava Clara realizar mais um de seus minuciosos exames em Lucero. 3 semanas haviam se passado desde a leitura do testamento, e cada dia trazia novas descobertas sobre a peculiar herança. A veterinária havia transformado um canto da sala em um pequeno laboratório improvisado, onde passava horas estudando a galinha dourada. "É extraordinário, Edu", exclamou Clara, seus olhos brilhando de entusiasmo enquanto analisava os resultados de seus últimos testes. "Lucero não é apenas uma galinha bonita. Sua estrutura genética é única. Ela possui uma resistência natural a doenças que normalmente afetam outras aves. E seus ovos, bem, os níveis nutricionais são impressionantes." Eduardo deixou sua xícara de café pela metade sobre a bancada, aproximando-se para examinar as anotações da namorada. Os cadernos de Clara estavam repletos de gráficos, números e observações detalhadas. Entre as páginas, destacava-se uma comparação entre os ovos de Lucero e os ovos convencionais. "Veja isso", continuou Clara, apontando para uma série de dados. "O teor de proteínas é 30% maior, os níveis de ômega 3 são excepcionais, e há uma combinação única de nutrientes que nunca vi em ovos comuns." Enquanto isso, do outro lado da cidade, Miguel presidia mais uma reunião tensa no escritório principal da Hernandes Enterprises. Os números do último trimestre não eram animadores, e a pressão dos acionistas aumentava a cada dia. Seu estilo agressivo de gestão começava a mostrar rachaduras, com funcionários descontentes e parceiros comerciais hesitantes. "Precisamos de uma nova estratégia", declarou um dos diretores, ajustando nervosamente sua gravata. "O mercado está mudando. Os consumidores estão mais conscientes. Buscam empresas com responsabilidade social e ambiental." Miguel dispensou a observação com um gesto impaciente, mas as palavras ficaram ecoando em sua mente. Após a reunião, sozinho em seu escritório, seus olhos pousaram sobre uma antiga foto de família. Nela, seu pai sorria ao lado de funcionários, em uma das primeiras lojas da rede, o ambiente transmitindo uma sensação de comunidade que há muito se perdera. De volta ao apartamento de Eduardo, uma ideia começava a tomar forma. Sentado em sua pequena varanda, observando Lucero ciscando tranquilamente em um cercado improvisado, ele relembrou as últimas palavras de seu pai. "As maiores fortunas vêm nos pacotes mais inesperados." "E se..." começou ele, virando-se para Clara. "E se transformássemos isso em algo maior? Não apenas uma galinha especial, mas um projeto inteiro focado em agricultura sustentável?" Clara levantou os olhos de suas anotações, intrigada. "Continue. Poderíamos começar uma fazenda orgânica", explicou Eduardo, sua voz ganhando entusiasmo. "Usar o DNA de Lucero para desenvolver uma linhagem de aves mais saudáveis. Criar um modelo de produção que respeite o meio ambiente e os animais." Enquanto falava, Eduardo começou a esboçar suas ideias em seu caderno de desenho. Visualizava uma fazenda moderna, mas integrada à natureza, com áreas verdes, sistemas de energia solar e espaços adequados para as aves. Seus traços rápidos davam vida a um sonho que começava a parecer cada vez mais tangível. "Poderíamos chamar de El Amanhecer Dourado", sugeriu Clara, contagiada pelo entusiasmo do namorado, em homenagem a Lucero e ao novo começo que ela representa. Nos dias seguintes, o casal mergulhou em pesquisas. Clara utilizou seus contatos na comunidade veterinária para entender melhor os aspectos técnicos da criação de aves, enquanto Eduardo estudava modelos de negócios sustentáveis e agricultura orgânica.
Em uma tarde particularmente produtiva, receberam a visita de Dom Javier, um agricultor local que Clara conhecia de seu trabalho com animais de fazenda. O homem com décadas de experiência no campo ouviu atentamente os planos do casal. "Tem um pedaço de terra em mente?" perguntou ele, após examinar Lucero com evidente admiração. Eduardo hesitou. O aspecto financeiro ainda era um obstáculo significativo. Seu trabalho como professor de arte e os atendimentos veterinários de Clara mal cobriam as despesas mensais. "Tenho um terreno", continuou Dom Javier, percebendo a hesitação. "Está parado há anos, mas a terra é boa. Se quiserem, podemos fazer uma parceria. Vocês entram com o conhecimento e as aves, eu com a terra." A proposta era como uma peça que faltava no quebra-cabeça. Eduardo sentiu, pela primeira vez desde a partida de seu pai, que estava no caminho certo. Naquela noite, enquanto organizava as ideias para o projeto, encontrou outro envelope entre as páginas de um antigo livro de seu pai. Dentro havia apenas uma frase: "O verdadeiro sucesso não se mede apenas pelo lucro, mas pelo impacto positivo que causamos no mundo." As palavras pareciam mais significativas agora, como se seu pai tivesse previsto exatamente o momento em que Eduardo as encontraria. Com Lucero dormindo tranquilamente em seu poleiro improvisado e Clara adormecida sobre suas anotações no sofá, Eduardo começou a escrever o plano de negócios para El Amanecer Dourado, sentindo que estava prestes a embarcar em uma jornada muito maior do que jamais imaginara. O sol mal havia despontado no horizonte quando Eduardo e Clara chegaram ao terreno de Dom Javier. A propriedade, localizada nos arredores de Guanajuato, era uma mistura de campos abertos e áreas arborizadas, com um riacho cristalino serpenteando pela propriedade. Enquanto caminhavam pela terra, o casal podia sentir o potencial pulsando sob seus pés. "Aqui", disse Eduardo, parando em uma clareira natural, "podemos construir os primeiros galinheiros. Temos sombra natural, acesso à água e espaço suficiente para as aves se movimentarem livremente." Clara assentiu, já visualizando a disposição ideal para garantir o bem-estar das futuras habitantes. "E ali", apontou ela para uma área mais elevada, "podemos instalar painéis solares para tornar a operação mais sustentável." Enquanto discutiam animadamente os detalhes do projeto, Dom Javier os observava com um sorriso nostálgico. "Sabem", começou ele, ajustando seu chapéu de palha, "esta terra tem estado na minha família por gerações. Ver vocês jovens com tanta paixão e respeito pela terra, bem, faz um velho feliz." Nas semanas seguintes, El Amanecer Dourado começou a tomar forma. Eduardo e Clara investiram todas as suas economias no projeto, complementadas por um pequeno empréstimo que conseguiram com a ajuda de Dom Javier. O primeiro galinheiro foi construído com materiais sustentáveis, projetado para maximizar o conforto e a saúde das aves. Lucero, agora a matriarca da fazenda, adaptou-se rapidamente ao novo ambiente. Clara passou dias observando e documentando o comportamento da galinha dourada, coletando dados preciosos que seriam fundamentais para o desenvolvimento da linhagem especial. Uma tarde, enquanto Eduardo pintava um mural colorido na parede externa do galinheiro, Clara correu em sua direção, segurando algo com cuidado. "Edu, olhe!" exclamou ela, abrindo as mãos para revelar um ovo dourado, brilhante como o sol do entardecer. O primeiro ovo de Lucero na nova fazenda. Aquele ovo simbolizava mais do que o início da produção. Era a concretização de um sonho, a prova de que estavam no caminho certo. Eduardo pegou o ovo com reverência, sentindo seu peso e admirando sua beleza única. "Vamos analisar suas propriedades imediatamente", disse Clara, já se dirigindo para o pequeno laboratório que haviam montado em um galpão reformado. Enquanto isso, na cidade, Miguel enfrentava seus próprios desafios. A pressão por resultados imediatos o levou a tomar decisões cada vez mais agressivas, alienando parceiros e funcionários. Em uma reunião particularmente tensa, um de seus gerentes mais antigos, Felipe, confrontou-o. "Miguel, estamos perdendo a essência do que seu pai construiu", argumentou Felipe, sua voz carregada de preocupação. "Ele sempre priorizou as pessoas, a comunidade. Agora tudo se resume a números em uma planilha."
As palavras atingiram Miguel como um soco. Por um momento, ele viu o reflexo de seu pai no rosto preocupado de Felipe. Dispensou a reunião abruptamente, trancando-se em seu escritório para refletir. De volta à fazenda, Eduardo e Clara estavam eufóricos com os resultados das análises do primeiro ovo de Lucero. "É incrível!" exclamou Clara, mostrando os dados a Eduardo. "Os níveis nutricionais são ainda mais altos do que esperávamos. Este ovo tem o potencial de revolucionar a indústria avícola." Entusiasmados com a descoberta, o casal decidiu que era hora de compartilhar seu projeto com o mundo. Eduardo, utilizando suas habilidades artísticas, criou uma identidade visual marcante para El Amanhecer Dourado. Clara, por sua vez, preparou um vídeo explicativo sobre os benefícios nutricionais e o processo ético de produção. "Devemos usar as redes sociais", sugeriu Eduardo. "É uma forma econômica de alcançar um público mais amplo." Assim, nasceu a página do El Amanhecer Dourado nas redes sociais. O primeiro post, um vídeo curto mostrando Lucero em seu novo lar, acompanhado de uma breve explicação sobre o projeto, foi um sucesso instantâneo. As pessoas ficaram encantadas com a história da galinha dourada e intrigadas com a promessa de ovos supernutritivos. Comentários entusiasmados começaram a surgir. "Finalmente, alguém pensando em agricultura sustentável. Onde posso comprar esses ovos? Parecem incríveis. Esta é a fazenda do futuro." O interesse crescente trouxe não apenas entusiasmo, mas também desafios. Pedidos começaram a chegar, muito além da capacidade atual de produção da pequena fazenda. Eduardo e Clara perceberam que precisariam expandir mais rápido do que haviam planejado inicialmente. Uma noite, enquanto discutiam estratégias para o crescimento, receberam uma visita inesperada. Dona Teresa, mãe de Eduardo, apareceu na porta da pequena casa que haviam construído na propriedade. "Mijo", disse ela, abraçando o filho, "vim ver com meus próprios olhos o que você está construindo aqui." Seus olhos brilhavam com uma mistura de orgulho e emoção contida. Enquanto Eduardo mostrava a fazenda para sua mãe, explicando cada detalhe do projeto, Dona Teresa ouvia atentamente, ocasionalmente assentindo com aprovação. Ao final do tour, ela pegou as mãos do filho entre as suas. "Seu pai estaria tão orgulhoso, Eduardo", disse ela, sua voz embargada. "Você entendeu a mensagem dele. Está construindo algo significativo, algo que vai além do dinheiro." As palavras de sua mãe fortaleceram a determinação de Eduardo. Naquela noite, após Dona Teresa partir, ele e Clara ficaram até tarde planejando os próximos passos. A fazenda estava crescendo, e com ela, a esperança de um futuro mais sustentável e ético na produção de alimentos. Enquanto isso, em seu escritório na cidade, Miguel encontrava-se imerso em pensamentos, os olhos fixos na foto de seu pai. As palavras de Felipe ecoavam em sua mente, misturando-se com memórias de conselhos que seu pai lhe dera anos atrás. Pela primeira vez em muito tempo, Miguel começou a questionar o caminho que havia escolhido. O amanhecer em El Amanhecer Dourado trazia consigo uma sinfonia de sons. O cacarejar das galinhas, o canto dos pássaros e o burburinho dos trabalhadores que chegavam para mais um dia de atividades. Nos últimos meses, a fazenda havia crescido exponencialmente. O que começara com Lucero e um punhado de galinhas agora era um empreendimento em plena expansão. Eduardo caminhava entre os galinheiros, observando com orgulho como cada estrutura refletia os princípios de sustentabilidade e bem-estar animal que ele e Clara haviam estabelecido. As aves tinham espaço para ciscar livremente, sombra abundante e acesso a uma alimentação balanceada e orgânica. Clara, por sua vez, estava no laboratório improvisado, analisando os últimos lotes de ovos. Seus olhos brilhavam de entusiasmo enquanto ela comparava os resultados. "Edu", chamou ela, assim que o viu passar pela porta. "Venha ver isso. Os ovos da nova geração estão mantendo a mesma qualidade nutricional de Lucero. O processo de reprodução seletiva está funcionando." O casal abraçou-se, celebrando mais essa vitória. No entanto, o som de um telefone interrompeu o momento. Era Mateu, o novo gerente de vendas que haviam contratado para lidar com a crescente demanda. "Chefe, temos um problema." A voz de Mateu soava preocupada. "A rede de supermercados Estrela quer triplicar o pedido para o próximo mês."
Não sei se teremos produção suficiente. Eduardo franziu o senho, sentindo o peso da responsabilidade. O sucesso repentino trazia consigo novos desafios. Vamos nos reunir em 1 hora para discutir isso, respondeu ele, trocando um olhar preocupado com Clara. Enquanto isso, na sede da Hernandes Enterprises, Miguel enfrentava seus próprios dilemas. As estratégias agressivas que ele havia implementado começavam a mostrar suas consequências negativas. Funcionários descontentes, parceiros comerciais hesitantes e uma crescente onda de críticas nas redes sociais sobre práticas pouco éticas da empresa. Sentado em seu escritório luxuoso, Miguel folheava uma pasta com os últimos relatórios financeiros quando sua assistente entrou apressadamente. "Senhor Hernandes, acho que o senhor deveria ver isso", disse ela, entregando-lhe um tablet. Na tela, um vídeo viral mostrava a fazenda El Amanecer Dourado. A câmera passeava pelos campos verdejantes, focava nas galinhas felizes e terminava com Eduardo explicando apaixonadamente sobre agricultura sustentável. Miguel assistiu em silêncio, uma mistura de emoções passando por seu rosto. Orgulho pelo sucesso do irmão, uma pontada de inveja e, surpreendentemente, uma centelha de inspiração. "Marque uma visita à fazenda para a próxima semana", ordenou ele à assistente. "É hora de ver pessoalmente o que meu irmãozinho está aprontando." De volta à fazenda, Eduardo, Clara e a pequena equipe se reuniam para discutir o desafio do aumento da produção. As ideias fluíam: expandir as instalações, contratar mais funcionários, buscar parcerias com fazendeiros locais. "E se oferecêssemos treinamento para outros produtores da região?", sugeriu Clara. "Poderíamos compartilhar nossas técnicas, criar uma rede de fazendas associadas." A ideia foi recebida com entusiasmo. Não apenas resolveria o problema de produção, mas também ampliaria o impacto positivo do projeto na comunidade local. Enquanto discutiam os detalhes, Dom Javier entrou na sala de reuniões, seu rosto normalmente sereno, marcado por preocupação. "Tenho notícias", disse ele, sua voz grave. "A Agrofuturo, aquela grande corporação agrícola, está comprando terras na região. Dizem que planejam uma operação massiva de criação intensiva de aves." O anúncio caiu como uma bomba entre os presentes. A Agrofuturo era conhecida por suas práticas agressivas e pouco sustentáveis. Sua chegada poderia significar uma ameaça não apenas para El Amanecer Dourado, mas para toda a comunidade de pequenos produtores da região. "Precisamos nos preparar", declarou Eduardo, sua voz firme apesar da preocupação evidente. "Vamos acelerar nossos planos de expansão e fortalecer nossas parcerias locais. Nossa força está na qualidade e na ética do nosso trabalho." Nos dias que se seguiram, a fazenda fervilhava de atividade. Eduardo e Clara trabalhavam incansavelmente, dividindo-se entre a supervisão da produção, o treinamento de novos funcionários e a elaboração de estratégias para enfrentar a ameaça da Agrofuturo. Uma tarde, enquanto Eduardo pintava um novo mural na entrada da fazenda, uma cena vibrante retratando a harmonia entre humanos, animais e natureza, um carro luxuoso estacionou próximo. Para sua surpresa, Miguel desceu do veículo, parecendo deslocado em seu terno caro em meio à simplicidade da fazenda. "Irmãozinho", cumprimentou Miguel, um sorriso enigmático nos lábios. "Parece que você encontrou seu chamado, afinal." Eduardo desceu da escada, limpando as mãos sujas de tinta em um pano. "Miguel? O que está fazendo aqui?" "Vim ver com meus próprios olhos o que todos estão falando", respondeu Miguel, seus olhos percorrendo o ambiente. "Devo admitir, estou impressionado." Os irmãos caminharam pela propriedade, Eduardo explicando apaixonadamente cada aspecto do projeto. Miguel ouvia atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas perspicazes sobre o modelo de negócios e as práticas sustentáveis. Ao final do tour, parados diante do galinheiro onde Lucero vivia, Miguel surpreendeu Eduardo com uma proposta inesperada. "E se a Hernandes Enterprises investisse em El Amanecer Dourado?", sugeriu ele. "Poderíamos expandir isso para uma escala maior, competir diretamente com empresas como a Agrofuturo." Eduardo ficou momentaneamente sem palavras, pego entre a tentação da oferta e a cautela sobre as intenções do irmão. Antes que pudesse responder, Clara se juntou a eles trazendo notícias urgentes. "Edu, acabei de saber.
A Agrofuturo está fazendo ofertas agressivas para comprar as terras vizinhas. Eles estão pressionando os agricultores locais. O momento de tensão entre os irmãos foi interrompido pela realidade da ameaça iminente. Eduardo olhou de Clara para Miguel, consciente de que as decisões que tomasse nos próximos dias poderiam moldar não apenas o futuro de El Amanhecer Dourado, mas de toda a comunidade ao seu redor. Com o sol se pondo no horizonte, pintando o céu com tons de ouro e rosa, Eduardo sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. A fazenda que começara como um sonho improvável agora estava no centro de uma batalha maior, uma luta pela alma da agricultura na região. O escritório improvisado de Eduardo no celeiro estava imerso em um silêncio tenso. Clara, Miguel e Dom Javier cercavam uma mesa coberta de mapas e documentos. O ar pesado carregava não apenas o aroma de feno fresco, mas também a gravidade das decisões iminentes. A Agrofuturo já adquiriu 3 propriedades vizinhas, explicou Dom Javier, seu dedo calejado traçando uma linha no mapa. Se conseguirem mais 2, terão controle sobre os principais recursos hídricos da região. Eduardo passou a mão pelos cabelos, a preocupação evidente em seu rosto. Isso afetaria não só nossa fazenda, mas toda a comunidade de pequenos agricultores. Miguel, que até então observava em silêncio, inclinou-se sobre a mesa. Irmão, minha oferta continua de pé. Com os recursos da Hernandes Enterprises, poderíamos competir em pé de igualdade com a Agrofuturo. Clara lançou um olhar cauteloso para Eduardo. A proposta de Miguel era tentadora, mas ambos sabiam que vinha com suas próprias complicações. Miguel, começou Eduardo, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Agradeço a oferta, mas precisamos pensar, além de simplesmente competir. Trata-se de proteger um modo de vida, uma forma sustentável de agricultura. Nesse momento, uma batida na porta interrompeu a conversa. Mateu, o gerente de vendas, entrou apressadamente segurando um tablet. Chefes, vocês precisam ver isso, disse ele, colocando o dispositivo sobre a mesa. Na tela, um vídeo promocional da Agrofuturo mostrava imagens de uma fazenda industrial de alta tecnologia, prometendo revolucionar a produção avícola na região. O contraste entre a visão fria e mecanizada da Agrofuturo e a abordagem ética e sustentável de El Amanhecer Dourado não poderia ser mais gritante. É isso, exclamou Clara, seus olhos brilhando com uma ideia repentina. E se, em vez de competir diretamente, nós educássemos o público? Mostrar a eles a diferença real entre nossa abordagem e a da Agrofuturo? Eduardo assentiu entusiasticamente. Uma campanha de conscientização. Poderíamos usar as redes sociais, organizar visitas à fazenda, talvez até um festival de agricultura sustentável. Miguel observava a interação com um misto de admiração e reflexão. A paixão e o idealismo de Eduardo e Clara eram contagiantes, lembrando-o dos primeiros dias da Hernandes Enterprises, quando seu pai falava sobre construir algo significativo, não apenas lucrativo. Posso ajudar com isso, ofereceu Miguel, surpreendendo a todos. Tenho contatos na mídia, posso arranjar entrevistas, reportagens. Vamos mostrar ao mundo o que vocês estão fazendo aqui. O gesto inesperado de Miguel trouxe um momento de emoção ao grupo. Eduardo, superando anos de distanciamento, abraçou o irmão. Obrigado, Miguel. Isso significa muito. Nos dias que se seguiram, El Amanhecer Dourado se transformou em um turbilhão de atividade. Eduardo e Clara lideravam à frente, organizando uma série de eventos educativos. Agricultores locais, estudantes e até mesmo curiosos da cidade começaram a afluir à fazenda, ansiosos para aprender sobre práticas sustentáveis. Miguel, cumprindo sua promessa, usou sua influência para trazer atenção da mídia. Jornalistas de todo o país começaram a chegar, capturados pela história de David contra Golias, que se desenrolava. Uma tarde, enquanto Eduardo conduzia um tour para um grupo de estudantes universitários, uma repórter de um grande jornal nacional se aproximou. Senhor Hernandes, começou ela, sua fazenda está ganhando muita atenção. Alguns chamam vocês de revolucionários da agricultura sustentável. Como você responde a isso? Eduardo sorriu, olhando ao redor para as galinhas felizes, os campos verdes e os rostos animados dos visitantes.
Não somos revolucionários, respondeu ele. Estamos apenas lembrando as pessoas de algo que sempre soubemos, que há uma maneira de produzir alimentos que respeita a terra, os animais e as pessoas. A repórter continuou. E quanto a agrofuturo? Eles afirmam que sua abordagem é antiquada e ineficiente. Eficiência não deve vir às custas da ética ou da saúde do planeta, rebateu Eduardo. Convidamos a Agrofuturo e todos os outros a virem aqui, verem o que estamos fazendo. Acreditamos que há espaço para todos, desde que respeitemos certos princípios fundamentais. Enquanto isso, na sede da Agrofuturo, o CEO Ricardo Mendes observava com crescente frustração as notícias sobre El Amanecer Dourado. O que começara como um pequeno obstáculo em seus planos, agora ameaçava se tornar um movimento regional. Precisamos agir, declarou ele a seus executivos. Ofereçam o dobro aos agricultores que ainda não venderam e iniciem uma campanha agressiva de marketing. Vamos mostrar ao público que nossa abordagem é o futuro da agricultura. De volta à fazenda, a noite caía sobre uma cena de celebração. Um festival improvisado de agricultura sustentável estava em pleno andamento. Barracas vendiam produtos locais, músicos tocavam canções tradicionais, e no centro de tudo, uma enorme tela exibia um documentário sobre a jornada de El Amanecer Dourado. Eduardo, Clara, Miguel e Dom Javier observavam a cena com uma mistura de orgulho e apreensão. Haviam conseguido chamar a atenção para sua causa, mas sabiam que a batalha estava longe de terminar. "O que acontece agora?", perguntou Clara, sua voz baixa, quase perdida no burburinho da festa. Eduardo pegou sua mão, apertando-a gentilmente. "Agora continuamos. Cada ovo, cada galinha feliz, cada hectare de terra preservada é uma vitória. Não podemos parar." Miguel, que havia passado os últimos dias imerso na realidade da fazenda, parecia pensativo. "Sabe, irmãozinho", disse ele, "acho que papai sempre soube o que estava fazendo quando te deixou aquela galinha." As palavras pairaram no ar, carregadas de significado. A menção do pai trouxe à tona memórias e emoções há muito enterradas. Por um momento, os irmãos Hernandes estavam unidos novamente, não apenas por laços de sangue, mas por um propósito comum. Enquanto a festa continuava ao seu redor, Eduardo não pôde deixar de pensar no futuro. A Agrofuturo ainda era uma ameaça, e os desafios de expandir sua visão sustentável eram imensos. Mas olhando para as pessoas reunidas, celebrando não apenas uma fazenda, mas uma ideia, ele sentiu uma onda de esperança. El Amanecer Dourado não era mais apenas um sonho, era um movimento. E movimentos, Eduardo sabia, tinham o poder de mudar o mundo. O sol mal havia se levantado quando Eduardo foi acordado por batidas urgentes em sua porta. Ao abri-la, deparou-se com o rosto preocupado de Dom Javier. "Eduardo Mijo, temos problemas", disse o velho fazendeiro, sua voz trêmula. A Agrofuturo iniciou a construção de uma grande instalação industrial na propriedade vizinha. "Estão usando maquinário pesado, dia e noite." Rapidamente vestindo-se, Eduardo seguiu Dom Javier até a divisa da propriedade. O som de tratores e escavadeiras preenchia o ar, em stark contraste com o habitual canto dos pássaros. No horizonte, uma enorme estrutura metálica começava a se erguer, ameaçadora. Clara juntou-se a eles momentos depois, seus olhos arregalados diante da cena. "Isso é um desastre ecológico esperando para acontecer", murmurou ela. "Aquela área é crucial para o equilíbrio hídrico da região." Enquanto observavam, um grupo de trabalhadores locais passou por eles, a caminho do canteiro de obras da Agrofuturo. Eduardo reconheceu alguns rostos. Eram pequenos agricultores que, pressionados financeiramente, haviam aceitado o trabalho na nova instalação. "Precisamos agir rápido", declarou Eduardo, sua mente já trabalhando em possíveis soluções. "Clara, contate nossos parceiros ambientais. Vamos precisar de uma avaliação de impacto urgente. Dom Javier, reúna os outros fazendeiros. Temos que apresentar uma frente unida." De volta à casa principal, Eduardo encontrou Miguel ao telefone, já ciente da situação. "Estou mobilizando nossa equipe jurídica", informou o irmão mais velho. "Pode haver brechas legais que podemos explorar para atrasar a construção." A notícia da expansão agressiva da Agrofuturo se espalhou rapidamente. Ao longo do dia,
El Amanhecer Dourado se transformou em um centro de resistência. Ambientalistas, advogados, jornalistas e moradores preocupados começaram a chegar, buscando informações e oferecendo apoio. Clara organizou uma equipe de biólogos e geólogos para realizar um estudo de impacto ambiental emergencial. Suas descobertas iniciais eram alarmantes. A construção ameaçava um aquífero vital e poderia causar danos irreparáveis ao ecossistema local. Enquanto isso, Eduardo liderava uma reunião tensa com os fazendeiros locais. Muitos estavam divididos, temendo represálias da Agrofuturo, mas também preocupados com o futuro de suas terras. "Entendo o medo de vocês", disse Eduardo, sua voz carregada de emoção. "Mas se não agirmos agora, podemos perder tudo pelo qual nossas famílias trabalharam por gerações. Não se trata apenas de nossas fazendas, mas do futuro de nossos filhos e netos." As palavras de Eduardo pareceram tocar algo profundo nos presentes. Um por um, os fazendeiros começaram a expressar seu apoio, dispostos a se unir contra a ameaça comum. À medida que o dia avançava, a tensão na região aumentava. Repórteres começaram a chegar, atraídos pela história do conflito. Eduardo concedeu entrevistas, destacando não apenas os riscos ambientais, mas também a importância da agricultura sustentável para a comunidade. "Não somos contra o progresso", explicou ele para uma câmera de TV, "mas acreditamos que o verdadeiro progresso respeita a natureza e as comunidades locais. O que a Agrofuturo está fazendo não é progresso, é destruição disfarçada de desenvolvimento." Ao cair da noite, Eduardo, Clara, Miguel e Dom Javier se reuniram novamente para avaliar a situação. O relatório preliminar dos ambientalistas era preocupante, indicando potenciais violações de leis ambientais pela Agrofuturo. "Isso pode ser nossa chance de parar a construção legalmente", disse Miguel examinando os documentos. "Mas precisamos agir rápido, antes que causem danos irreversíveis." Clara, que havia passado horas ao telefone com contatos em organizações ambientais, trouxe mais notícias. "Consegui marcar uma audiência pública para a próxima semana. Será nossa chance de apresentar nossas preocupações diretamente às autoridades." Eduardo assentiu, grato pela iniciativa de Clara. "Precisamos nos preparar bem para essa audiência. Será nossa melhor chance de parar a Agrofuturo." Enquanto discutiam estratégias, Mateu entrou apressadamente na sala. "Chefes, vocês precisam ver isso", disse ele, ligando a televisão. Na tela, o CEO da Agrofuturo, Ricardo Mendes, dava uma entrevista coletiva. Sua expressão era de confiança calculada enquanto falava. "Entendemos as preocupações da comunidade", dizia ele, sua voz suave e convincente. "Mas nossa instalação trará empregos e prosperidade para a região. Estamos comprometidos com as melhores práticas ambientais e queremos trabalhar em harmonia com os agricultores locais." Eduardo assistia à entrevista com uma mistura de raiva e frustração. As palavras de Mendes soavam vazias, uma fachada corporativa que escondia a verdadeira natureza de suas ações. "Ele está tentando ganhar a opinião pública", observou Miguel, sua experiência em negócios evidente. "E, infelizmente, ele tem os recursos para fazer uma campanha de relações públicas muito eficaz." Clara, sempre prática, já estava formulando um plano. "Precisamos contra-atacar com a verdade. Vamos organizar visitas guiadas à nossa fazenda, mostrar às pessoas o que realmente significa a agricultura sustentável. E podemos usar as redes sociais para compartilhar histórias reais dos agricultores locais." Eduardo concordou, sentindo uma renovada determinação. "Vocês estão certos. Não podemos permitir que a Agrofuturo controle a narrativa. Esta é nossa terra, nossa história, e vamos lutar por ela com tudo o que temos." Enquanto o grupo continuava a planejar sua estratégia, do lado de fora, os sons da construção da Agrofuturo ecoavam na noite. Era um lembrete constante da batalha que se aproximava. Uma luta não apenas por uma fazenda, mas pelo futuro de toda uma região. Eduardo se aproximou da janela, olhando para os campos que tanto amava. No horizonte, as luzes do canteiro de obras da Agrofuturo brilhavam como um desafio. Ele sabia que os dias seguintes seriam cruciais, testando não apenas sua determinação, mas também a força da comunidade que haviam construído. Com um suspiro profundo, ele se virou para o grupo.
Vamos ao trabalho, disse, sua voz firme. Temos uma longa batalha pela frente, e cada minuto conta. O sol nascente pintava o céu de Guanajuato com tons de laranja e rosa quando os primeiros ônibus começaram a chegar a El Amanecer Dourado. Eduardo, que mal dormira nas últimas noites, observava da varanda da casa principal enquanto um fluxo constante de pessoas descia dos veículos. Estudantes, ambientalistas, jornalistas e moradores locais, todos reunidos para o que prometia ser um dia decisivo. Clara se juntou a ele, entregando-lhe uma xícara de café fumegante. "Está pronto para isso?" perguntou ela, sua voz misturando preocupação e determinação. Eduardo assentiu, tomando um gole do café. "Temos que estar. Hoje é o dia em que fazemos nossa voz ser ouvida." O dia que se seguiu foi um turbilhão de atividades. Eduardo e sua equipe haviam organizado uma série de eventos para mostrar ao público e às autoridades o verdadeiro valor de El Amanecer Dourado e o impacto potencial da expansão da Agrofuturo. Miguel, surpreendendo a todos com seu engajamento, liderou um grupo de empresários e investidores em um tour pela fazenda. "Vejam", explicava ele, gesticulando para os campos verdejantes. "Aqui temos um modelo de negócio que não apenas é lucrativo, mas também sustentável e ético. É possível ter sucesso sem destruir o meio ambiente." Clara, por sua vez, coordenava uma equipe de cientistas e ambientalistas que realizavam demonstrações práticas sobre o impacto ecológico da fazenda. Em uma área especialmente preparada, eles mostravam como as práticas de El Amanecer Dourado ajudavam a preservar a qualidade do solo e da água. "Comparem isso com o que a Agrofuturo está propondo", explicava ela a um grupo de repórteres. "Nossas práticas regeneram o solo. As deles vão exauri-lo em questão de anos." Dom Javier e outros agricultores locais compartilhavam suas histórias, falando sobre como a parceria com El Amanecer Dourado havia transformado suas vidas e suas terras. Suas vozes, carregadas de emoção e autenticidade, tocavam profundamente os ouvintes. No centro de tudo estava Eduardo, movendo-se de grupo em grupo, respondendo perguntas, oferecendo insights e, acima de tudo, compartilhando sua visão apaixonada de um futuro onde agricultura e conservação andam de mãos dadas. À medida que o dia avançava, ficava claro que o evento estava tendo um impacto significativo. As redes sociais fervilhavam com posts e vídeos de El Amanecer Dourado, muitos usando a hashtag #Salvem Nossas Terras, que rapidamente se tornou viral. No entanto, nem tudo corria sem problemas. Um grupo de trabalhadores contratados pela Agrofuturo apareceu, protestando contra o que chamavam de ameaça aos empregos, representada pela oposição à nova fábrica. Eduardo, vendo o potencial para conflito, aproximou-se do grupo. "Entendo suas preocupações", disse ele, sua voz calma, mas firme. "Mas pensem no longo prazo. Os empregos que a Agrofuturo oferece são temporários. O que estamos propondo aqui é um futuro sustentável para todos nós, com empregos duradouros que não destroem nossa terra." Suas palavras pareceram atingir alguns dos manifestantes, que começaram a trocar olhares incertos. Enquanto isso, na prefeitura de Guanajuato, uma reunião crucial estava em andamento. O prefeito e os vereadores debatiam acaloradamente sobre a situação. A pressão da Agrofuturo era intensa, com promessas de investimentos massivos e criação de empregos. Por outro lado, o movimento crescente em torno de El Amanecer Dourado não podia ser ignorado. De volta à fazenda, o ápice do dia chegou com uma transmissão ao vivo para todo o país. Eduardo, Clara, Miguel e Dom Javier se posicionaram diante das câmeras, com a beleza natural da fazenda como pano de fundo. Eduardo tomou a palavra, sua voz clara e apaixonada, ecoando para milhões de espectadores. "O que está em jogo aqui não é apenas uma fazenda ou um negócio. É o nosso futuro. É a forma como escolhemos viver em harmonia com a natureza. A Agrofuturo oferece uma visão de progresso que destrói nossa terra e nossas tradições. Nós oferecemos um caminho diferente, onde prosperidade e sustentabilidade andam juntas." Clara complementou, apresentando dados científicos sobre o impacto ambiental positivo de suas práticas.
Miguel falou sobre a viabilidade econômica do modelo sustentável. E Dom Javier, com lágrimas nos olhos, apelou para a preservação de um modo de vida centenário. À medida que o sol se punha, lançando sombras longas sobre os campos, ficava claro que o dia havia sido um sucesso. A opinião pública estava mudando e a pressão sobre as autoridades para reconsiderar a aprovação do projeto da Agrofuturo estava aumentando. Exaustos, mas esperançosos, Eduardo e Clara caminharam de mãos dadas pelo pomar ao anoitecer. O som distante das máquinas da Agrofuturo ainda podia ser ouvido, um lembrete da batalha que ainda estava por vir. "Acha que fizemos diferença hoje?" perguntou Clara, sua voz baixa. Eduardo parou, olhando para o horizonte onde as luzes da cidade de Guanajuato começavam a brilhar. "Acho que sim", respondeu ele. "Mas isso é apenas o começo. A verdadeira prova virá nos próximos dias." Naquela noite, enquanto a fazenda finalmente silenciava, Eduardo não conseguia dormir. Sentado na varanda, ele refletia sobre tudo o que havia acontecido. A jornada desde aquele dia fatídico, quando herdara Lucero, parecia surreal. Seus pensamentos foram interrompidos pelo som de passos. Miguel emergiu das sombras, juntando-se a ele na varanda. "Sabe, irmãozinho", começou Miguel, sua voz inusualmente suave. "Acho que finalmente entendo o que papai queria dizer com aquela herança estranha dele." Eduardo olhou para o irmão, curioso. Miguel continuou. "Não era sobre a galinha ou sobre dinheiro. Era sobre encontrar algo pelo qual valesse a pena lutar. Algo maior que nós mesmos." Os irmãos ficaram em silêncio por um momento, as palavras pairando no ar noturno. Era um momento de compreensão mútua, talvez o primeiro em muitos anos. Enquanto isso, na cidade, o prefeito de Guanajuato recebia uma ligação urgente. A voz do outro lado da linha era tensa. "Senhor, temos um problema. As análises de água próximas ao canteiro de obras da Agrofuturo, os resultados são alarmantes." O prefeito sentiu o peso da decisão que teria que tomar. As próximas horas seriam cruciais não apenas para El Amanhecer Dourado, mas para o futuro de toda a região. A manhã seguinte amanheceu com uma atmosfera carregada de tensão. Eduardo foi acordado pelo som insistente de seu celular. Era o prefeito de Guanajuato, sua voz grave transmitindo a urgência da situação. "Senhor Hernandes, precisamos nos encontrar imediatamente. Surgiram complicações com o projeto da Agrofuturo." Dentro de uma hora, Eduardo, Clara e Miguel estavam reunidos no gabinete do prefeito. O semblante preocupado do político era evidente assim que eles entraram. Os testes de qualidade da água próximos ao canteiro de obras da Agrofuturo revelaram níveis alarmantes de contaminantes, explicou o prefeito, espalhando relatórios sobre sua mesa. "Parece que suas operações preliminares já estão afetando o lençol freático." Clara, com sua experiência em biologia, examinou rapidamente os documentos. "Isso é um desastre ecológico em potencial, ocupação evidente em... Se isso continuar, toda a bacia hidrográfica da região pode ser comprometida." O prefeito assentiu gravemente. "Eu já ordenei uma suspensão temporária das obras da Agrofuturo, mas eles estão pressionando." Alegam que os resultados são inconclusivos e prometem implementar medidas de contenção. Eduardo trocou olhares com Miguel e Clara. "Senhor prefeito", começou ele, "isso é exatamente o que temíamos desde o início. A Agrofuturo não está interessada no bem-estar da nossa comunidade ou no meio ambiente. Eles só se importam com seus lucros." Miguel, surpreendendo a todos, acrescentou: "Como empresário, entendo a importância do desenvolvimento econômico, mas não à custa da saúde e do futuro de nossa região. Existem maneiras responsáveis de crescer, e o que a Agrofuturo está fazendo não é uma delas." O prefeito parecia dividido, o peso da decisão claramente visível em seu rosto. "Entendo suas preocupações, mas a pressão política é intensa. A Agrofuturo promete empregos e investimentos substanciais. Empregos e investimentos que não valerão nada se destruírem nossos recursos naturais", interrompeu Clara, sua voz firme. "Senhor prefeito, o senhor tem uma escolha a fazer. Uma que afetará gerações futuras." Enquanto a reunião continuava, do lado de fora da prefeitura, uma multidão começava a se formar. A notícia da contaminação da água havia se espalhado rapidamente,
E os moradores de Guanajuato, preocupados com sua saúde e seu futuro, exigiam respostas. Eduardo, ao sair da reunião, foi imediatamente cercado por jornalistas e cidadãos ansiosos. Com Clara e Miguel ao seu lado, ele decidiu enfrentar a situação de frente. Amigos e vizinhos de Guanajuato, começou ele, sua voz ecoando pela praça. Estamos diante de um momento crítico. As ações da Agrofuturo já estão ameaçando nosso recurso mais precioso, nossa água. Mas não estamos impotentes. Juntos podemos proteger nossa terra e nosso futuro. Suas palavras pareceram inflamar a multidão. Gritos de apoio e cartazes improvisados começaram a surgir. Água limpa é um direito. Fora Agrofuturo, eram algumas das frases que se ouviam. Enquanto isso, na sede da Agrofuturo, Ricardo Mendes observava a cena pela televisão. Seu rosto uma máscara de frustração contida. Ele se virou para seus assessores. Intensifiquem nossa campanha de relações públicas. Ofereçam compensações aos moradores afetados. Façam o que for necessário. Mas não podemos perder este projeto. De volta a El Amanhecer Dourado, a fazenda havia se transformado em um centro de resistência. Ambientalistas, cientistas e voluntários chegavam em um fluxo constante, oferecendo ajuda e expertise. Clara coordenava equipes para realizar testes independentes de água em toda a região, buscando mapear a extensão real da contaminação. Eduardo, por sua vez, trabalhava incansavelmente para unir os agricultores locais. Em uma reunião emocionada no celeiro principal, ele apresentou uma visão de futuro. Imaginem uma cooperativa de agricultores sustentáveis, propôs ele, seus olhos brilhando com paixão. Juntos, podemos criar uma marca regional forte, baseada em práticas éticas e ecológicas. Não precisamos da Agrofuturo para prosperar. Temos tudo o que precisamos bem aqui. A ideia foi recebida com entusiasmo crescente. Agricultores que antes estavam hesitantes, agora viam uma alternativa viável ao projeto da Agrofuturo. Enquanto isso, Miguel surpreendeu a todos ao anunciar que estava redirecionando parte dos recursos da Hernandes Enterprises para apoiar o movimento. É hora de usar nosso poder empresarial para o bem, declarou ele, em uma coletiva de imprensa improvisada. Vamos mostrar que negócios éticos e sustentáveis são o verdadeiro futuro. À medida que os dias passavam, a tensão na região continuava a crescer. A Agrofuturo intensificou sua campanha publicitária, prometendo tecnologias de limpeza de água de última geração e compensações generosas para a comunidade. Ao mesmo tempo, relatos de intimidação a agricultores que se recusavam a vender suas terras começaram a surgir. Uma noite, enquanto Eduardo trabalhava até tarde em seu escritório, ouviu um barulho suspeito vindo do galinheiro. Ao investigar, encontrou 2 homens tentando roubar Lucero. Na confusão que se seguiu, Eduardo conseguiu afugentar os ladrões, mas não antes de ouvir um deles murmurar: "O chefe Mendes não vai ficar feliz com isso." O incidente deixou claro que a batalha estava escalando para níveis perigosos. Eduardo redobrou as medidas de segurança na fazenda, consciente de que a Agrofuturo estava disposta a jogar sujo. No dia seguinte, uma notícia bombardeou as redes sociais e os jornais locais. Fotos vazadas mostravam executivos da Agrofuturo em reuniões secretas com políticos influentes, sugerindo possíveis acordos corruptos nos bastidores. A revelação causou um tumulto na opinião pública. Manifestações eclodiram em frente à prefeitura e aos escritórios da Agrofuturo. O prefeito, pressionado por todos os lados, convocou uma audiência pública de emergência para discutir o futuro do projeto. Enquanto se preparava para o que prometia ser um confronto decisivo, Eduardo refletia sobre a jornada que o trouxera até ali. De um simples professor de arte a líder de um movimento que poderia moldar o futuro de sua comunidade. Olhando para Lucero, que bicava tranquilamente em seu poleiro, ele não pôde deixar de sorrir. "Quem diria, hein, velha amiga?" murmurou ele para a galinha. "Parece que papai sabia exatamente o que estava fazendo quando te deixou para mim." Com um suspiro profundo, Eduardo se preparou para o dia seguinte. A audiência pública seria o momento da verdade, não apenas para El Amanhecer Dourado, mas para toda Guanajuato. O futuro da região estava em jogo e ele estava determinado a lutar até o fim.
O sol mal havia nascido quando Guanajuato começou a despertar com uma energia frenética. As ruas que levavam ao centro cívico da cidade estavam repletas de pessoas, todas convergindo para o local da audiência pública. O ar estava carregado de expectativa e tensão. Eduardo chegou cedo, acompanhado por Clara, Miguel e um grupo de agricultores locais. Ao se aproximarem do edifício, foram recebidos por uma multidão de apoiadores, brandindo cartazes e gritando palavras de encorajamento. "Estão todos aqui por você, irmãozinho", disse Miguel, colocando a mão no ombro de Eduardo. "Você deu voz a algo que todos sentiam, mas não sabiam como expressar." Eduardo assentiu, sentindo o peso da responsabilidade. "Não é por mim", respondeu ele. "É por todos nós, por nossa terra, por nosso futuro." Dentro do auditório, o ambiente era eletrizante. De um lado, representantes da Agrofuturo, impecáveis em seus ternos caros, exibiam uma confiança estudada. Do outro, uma mistura colorida de fazendeiros, ambientalistas e cidadãos comuns, unidos por uma causa comum. O prefeito abriu a sessão, sua voz vacilante traindo a pressão que sentia. "Estamos aqui hoje para decidir o futuro de nossa amada Guanajuato. Ouviremos todos os lados e tomaremos uma decisão que melhor sirva à nossa comunidade." Ricardo Mendes, CEO da Agrofuturo, foi o primeiro a falar. Com uma apresentação multimídia impressionante, ele pintou um quadro de prosperidade e progresso. "Imaginem", disse ele, sua voz suave e convincente, "uma Guanajuato transformada em um centro de inovação agrícola, milhares de empregos, tecnologia de ponta e um futuro brilhante para nossos jovens. Sim, houve contratempos, mas estamos comprometidos em resolver qualquer problema ambiental. Nossa nova tecnologia de purificação de água..." Enquanto Mendes falava, Eduardo observava as reações da plateia. Alguns pareciam impressionados, outros céticos. Ele sabia que a batalha seria difícil. Quando chegou sua vez de falar, Eduardo respirou fundo e se levantou. Não tinha apresentações elaboradas ou promessas grandiosas. Apenas a verdade. "A amigos e vizinhos", começou ele, sua voz firme, "a Agrofuturo nos oferece uma visão de futuro. Mas a que custo? Eles falam de empregos, mas não mencionam quantos agricultores perderão suas terras. Falam de inovação, mas ignoram séculos de conhecimento tradicional que nossa comunidade acumulou." Eduardo fez uma pausa, seus olhos percorrendo a sala. "O que oferecemos não é apenas uma alternativa. É um caminho para um futuro onde prosperidade e sustentabilidade andam de mãos dadas. Onde nossos filhos herdam não apenas empregos, mas uma terra fértil e água limpa." Clara então tomou a palavra, apresentando dados científicos sobre o impacto ambiental da Agrofuturo e contrastando-os com os benefícios ecológicos das práticas de El Amanecer Dourado. Sua apresentação, embora menos polida que a da Agrofuturo, era fundamentada em fatos incontestáveis. À medida que a audiência avançava, testemunhas de ambos os lados foram chamadas. Funcionários da Agrofuturo falaram sobre as oportunidades de emprego, enquanto agricultores locais compartilharam histórias emocionantes sobre suas terras e o medo de perdê-las. Um momento crucial ocorreu quando Dom Javier, trêmulo mas determinado, levantou-se para falar. "Vivi toda a minha vida nestas terras", disse ele, sua voz embargada pela emoção. "Vi secas, vi tempos difíceis, mas nunca pensei que veria o dia em que teríamos que lutar contra nosso próprio governo para proteger nossa água. O que a Agrofuturo oferece não é progresso, é destruição disfarçada de oportunidade." Suas palavras pareceram tocar algo profundo na audiência. Murmúrios de concordância ecoaram pela sala. A tensão atingiu o ápice quando um grupo de cientistas independentes apresentou os resultados de testes de água realizados em toda a região. Os dados eram alarmantes, mostrando uma clara correlação entre as atividades iniciais da Agrofuturo e o aumento de contaminantes nas fontes de água locais. Ricardo Mendes, visivelmente perturbado, tentou desacreditar os resultados, mas sua confiança anterior começava a se desmantelar. Quando todos os testemunhos foram ouvidos, o prefeito anunciou que precisaria de tempo para deliberar. "Esta é uma decisão que afetará gerações. Não pode ser tomada levianamente", declarou ele.
Enquanto a multidão se dispersava, o clima era de incerteza. Eduardo, exausto mas determinado, reuniu-se com sua equipe. Fizemos tudo o que podíamos, disse Clara, entrelaçando seus dedos nos dele. Agora, só podemos esperar e confiar que fizemos a diferença. Miguel, que observara toda a audiência com olhos de empresário experiente, acrescentou: Vocês plantaram uma semente hoje. Independentemente da decisão do prefeito, as pessoas estão acordadas para a importância do que vocês estão fazendo. Naquela noite, enquanto Guanajuato aguardava ansiosamente a decisão, Eduardo retornou a El Amanhecer Dourado. Caminhando pelos campos, sob o céu estrelado, ele se permitiu um momento de reflexão. Parou no galinheiro, onde Lucero descansava pacificamente. Quem diria, hein? Murmurou ele para a galinha. Que você seria o começo de tudo isso. De repente, seu telefone tocou. Era o prefeito. Senhor Hernandes, disse a voz do outro lado da linha. Preciso que venha ao meu escritório imediatamente. Tomei minha decisão. Com o coração acelerado, Eduardo se preparou para o que poderia ser o momento mais crucial de sua jornada até agora. O futuro de Guanajuato, de El Amanhecer Dourado, e de tudo pelo que haviam lutado, estava prestes a ser decidido. A noite estava incomumente silenciosa quando Eduardo chegou à prefeitura. As ruas de Guanajuato, normalmente vibrantes mesmo à noite, pareciam conter a respiração, como se toda a cidade aguardasse o veredicto que estava prestes a ser pronunciado. No escritório do prefeito, Eduardo encontrou não apenas o líder municipal, mas também Clara, Miguel e, para sua surpresa, Ricardo Mendes da Agrofuturo. O ar no recinto estava denso, com tensão não verbalizada. O prefeito, com olheiras profundas evidenciando noites mal dormidas, foi direto ao ponto. Senhores, senhora, passei as últimas horas refletindo profundamente sobre tudo que foi apresentado. A decisão que tomei não foi fácil, mas acredito que seja a melhor para o futuro de Guanajuato. Todos na sala prenderam a respiração. Eduardo sentiu a mão de Clara apertar a sua, buscando e oferecendo apoio simultaneamente. Depois de considerar todos os aspectos, continuou o prefeito, decidi revogar a licença da Agrofuturo para operar em nossa região. A reação foi imediata. Eduardo e Clara trocaram olhares de alegria contida, enquanto Miguel deixou escapar um suspiro de alívio. Ricardo Mendes, por outro lado, parecia ter sido atingido por um raio. Isso é um ultraje, exclamou Mendes, seu rosto vermelho de raiva. Vocês não podem fazer isso. Temos contratos, compromissos. O prefeito ergueu a mão, silenciando-o. Senhor, Mendes, os riscos para nossa comunidade e meio ambiente são simplesmente altos demais. Os dados são claros. Continuando com esse projeto, estaríamos comprometendo não apenas nossos recursos naturais, mas o futuro de gerações inteiras. Eduardo, sentindo que era o momento de intervir, deu um passo à frente. Senhor. Prefeito, se me permite, gostaria de propor uma alternativa. Todos os olhos se voltaram para ele, curiosos. O que El Amanhecer Dourado representa não é apenas uma fazenda, mas um modelo de desenvolvimento sustentável. Proponho que trabalhemos juntos, agricultores locais, cientistas e até mesmo a prefeitura, para expandir esse modelo. Podemos criar uma cooperativa agrícola que não apenas preserve nossas tradições e meio ambiente, mas também gere empregos e inovação. Clara, pegando a deixa, acrescentou: Nossos estudos mostram que poderíamos criar tantos empregos quanto a Agrofuturo prometia, mas de forma sustentável e com benefícios de longo prazo para a comunidade. O prefeito ouvia atentamente, um brilho de interesse em seus olhos. É uma proposta interessante, Sr. Hernandes, mas precisaríamos de recursos, expertise. Foi então que Miguel surpreendeu a todos. A Hernandes Enterprises está disposta a investir nesse projeto. Podemos fornecer o capital inicial e a expertise em gestão necessários para tornar isso realidade. Ricardo Mendes, que até então observava a cena com descrença, finalmente falou: Vocês estão loucos se acham que isso vai funcionar. Agricultura sustentável em larga escala é um sonho utópico. Eduardo se virou para Mendes, seu olhar firme, mas não hostil. Sr. Mendes, entendo sua frustração. Mas e se, em vez de nos ver como inimigos,
considerasse isso como uma oportunidade. A Agrofuturo tem recursos e conhecimento que poderiam ser valiosos se aplicados de forma responsável. Por que não se junta a nós nessa nova visão? A proposta pegou todos de surpresa, incluindo o próprio Mendes, que ficou momentaneamente sem palavras. O prefeito, vendo uma oportunidade de unir forças divergentes, interveio. Senhores, isso poderia ser o começo de algo revolucionário. Guanajuato poderia se tornar um modelo de desenvolvimento sustentável para todo o país, talvez até para o mundo. As horas seguintes foram dedicadas a discussões intensas. Planos foram esboçados, ideias debatidas, e lentamente uma visão comum começou a emergir. Ricardo Mendes, inicialmente cético, começou a ver o potencial de reposicionar a Agrofuturo como líder em tecnologias agrícolas sustentáveis. Quando o sol começou a nascer, tingindo o céu de Guanajuato com tons de rosa e ouro, um acordo preliminar havia sido alcançado. A Agrofuturo redirecionaria seus investimentos para apoiar a nova cooperativa agrícola, focando em desenvolver tecnologias que complementassem as práticas tradicionais sustentáveis. Eduardo, exausto, mas exultante, saiu da prefeitura para encontrar uma multidão ansiosa, esperando por notícias. Com Clara e Miguel ao seu lado, ele anunciou o resultado das negociações. Amigos vizinhos, começou ele, sua voz rouca de cansaço, mas cheia de emoção. Hoje marca o início de uma nova era para Guanajuato. Não apenas evitamos uma ameaça ao nosso modo de vida, mas criamos uma oportunidade para prosperar de uma forma que honra nossa terra e nossas tradições. A notícia foi recebida com uma explosão de alegria. Pessoas se abraçavam, choravam e riam, sentindo que haviam não apenas evitado um desastre, mas conquistado algo verdadeiramente especial. Enquanto a cidade celebrava, Eduardo se permitiu um momento de reflexão. Olhou para Clara, que sorria através das lágrimas de alegria, para Miguel, que parecia ter encontrado um novo propósito, e para os rostos felizes ao seu redor. Naquele momento, ele entendeu plenamente o verdadeiro legado de seu pai. Não era sobre uma galinha ou sobre dinheiro, ou mesmo sobre uma fazenda. Era sobre a coragem de lutar pelo que é certo, a sabedoria de unir pessoas por uma causa comum e a visão de um futuro melhor para todos. Com o sol nascente banhando Guanajuato em luz dourada, Eduardo sentiu que estavam no limiar de algo extraordinário. O verdadeiro trabalho estava apenas começando, mas pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia brilhante e cheio de possibilidades. Os meses que se seguiram à histórica decisão foram uma época de transformação intensa para Guanajuato. El Amanhecer Dourado não era mais apenas uma fazenda, mas o epicentro de uma revolução agrícola que se espalhava rapidamente pela região. Eduardo, agora reconhecido como líder visionário, passava seus dias dividido entre a supervisão da expansão da fazenda e inúmeras reuniões com agricultores, cientistas e investidores. O projeto da cooperativa agrícola sustentável ganhava forma e dimensão a cada dia. Numa manhã ensolarada, Eduardo caminhava pelos campos expandidos de El Amanhecer Dourado com Clara e Miguel. O contraste com a pequena fazenda de alguns meses atrás era impressionante. Quem diria que estaríamos aqui há um ano atrás? Refletiu Clara, observando os novos galinheiros ecológicos que se estendiam até onde a vista alcançava. Miguel, que havia se tornado um defensor ferrenho do projeto, acrescentou: "E pensar que eu quase fiquei do lado errado da história. Este lugar está mudando mais do que apenas a agricultura." Eduardo sorriu, lembrando-se da jornada que os trouxera até ali. "É verdade, estamos redefinindo o que significa progresso." O trio parou diante de uma nova estrutura, um centro de pesquisa e inovação agrícola. Cientistas de todo o país, e até mesmo do exterior, haviam sido atraídos pela promessa de desenvolver tecnologias que harmonizassem práticas tradicionais com avanços modernos. Dentro do centro, encontraram Ricardo Mendes, o ex-CEO da Agrofuturo, agora parceiro relutante, mas cada vez mais engajado no projeto. Ele estava debruçado sobre plantas de um novo sistema de irrigação sustentável. "Eduardo", chamou Mendes, seu tom surpreendentemente entusiasmado. "Venha ver isso. Acho que finalmente conseguimos um design que maximiza a eficiência hídrica sem comprometer a saúde do solo." A cena era surreal.
o antigo adversário agora trabalhando lado a lado com eles para um objetivo comum. Era um testemunho do poder transformador da visão de Eduardo. Enquanto percorriam o centro, Clara explicava animadamente os vários projetos em andamento, desde o desenvolvimento de variedades de cultivos mais resistentes às secas até sistemas avançados de compostagem e energia renovável. O mais incrível, disse ela, é como estamos integrando o conhecimento tradicional dos agricultores locais com estas novas tecnologias. É uma verdadeira fusão de sabedoria ancestral e inovação moderna. À medida que o dia avançava, Eduardo foi chamado para uma videoconferência importante. Representantes do governo federal e de organizações internacionais estavam interessados em aprender mais sobre o modelo Guanajuato, como o projeto havia sido apelidado. Durante a chamada, Eduardo falou com paixão sobre os princípios por trás de El Amanhecer Dourado: sustentabilidade, comunidade e inovação ética. As perguntas eram muitas e o interesse palpável. Senhor Hernández, disse uma representante da ONU, o que vocês estão fazendo em Guanajuato poderia ser um modelo para enfrentar desafios globais como mudanças climáticas e segurança alimentar. Gostaríamos de propor uma parceria para expandir esse conceito para outras regiões. A proposta era emocionante e um pouco assustadora. Eduardo sabia que aceitar significaria elevar o projeto a um nível completamente novo, com desafios e responsabilidades ainda maiores. Após a chamada, Eduardo reuniu-se com sua equipe principal, Clara, Miguel, Dom Javier e alguns outros líderes comunitários que haviam se juntado ao projeto. Temos uma oportunidade incrível aqui, começou ele. Mas preciso saber se estamos prontos para isso. Não se trata mais apenas de Guanajuato. Poderíamos impactar comunidades em todo o mundo. A discussão que se seguiu foi intensa e emocionante. Cada membro do grupo compartilhou suas perspectivas, medos e esperanças. No final, a decisão foi unânime. Eles aceitariam o desafio. Naquela noite, enquanto o sol se punha sobre Guanajuato, Eduardo encontrou um momento de quietude. Caminhou até o velho galinheiro onde tudo começara, agora preservado como uma espécie de memorial. Lá estava Lucero, a galinha dourada que havia sido o catalisador de toda essa jornada incrível. Agora idosa, mas ainda majestosa, ela ciscava tranquilamente, alheia à revolução que havia ajudado a desencadear. Eduardo se agachou ao lado dela, acariciando suavemente suas penas. "Obrigado, velha amiga", murmurou ele. "Papai estava certo, você realmente era o maior tesouro que ele poderia ter me deixado." Enquanto observava o horizonte, Eduardo refletiu sobre a jornada que o trouxera até ali. De um simples professor de arte a líder de um movimento global de agricultura sustentável. Era uma responsabilidade enorme, mas também uma oportunidade incrível de fazer a diferença. O futuro estava cheio de desafios, isso era certo. Expandir o modelo para outras regiões, enfrentar interesses estabelecidos, adaptar-se a diferentes culturas e climas, tudo isso os aguardava. Mas Eduardo sabia que não estava sozinho. Tinha ao seu lado uma comunidade forte, parceiros dedicados e uma visão clara do que era possível quando as pessoas se uniam por um propósito maior. Enquanto as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu, Eduardo sentiu uma mistura de gratidão, determinação e esperança. El Amanhecer Dourado não era mais apenas o nome de uma fazenda. Havia se tornado um símbolo de um novo amanhecer para a agricultura e para o relacionamento da humanidade com a terra. Com um último olhar para Lucero e para os campos que se estendiam diante dele, Eduardo se preparou para os desafios e as oportunidades que o aguardavam. O verdadeiro trabalho, ele sabia, estava apenas começando. 5 anos se passaram desde aquela noite em que Eduardo contemplou o futuro diante do velho galinheiro. Guanajuato havia se transformado em um farol de inovação agrícola sustentável, atraindo visitantes e estudiosos de todo o mundo. Era uma manhã ensolarada de primavera e El Amanhecer Dourado estava em polvorosa. Uma delegação internacional, composta por líderes mundiais, ambientalistas e representantes da ONU, chegava para a inauguração do Centro Global de Agricultura Sustentável. Eduardo, agora com alguns fios grisalhos nas têmporas, ajustou sua gravata.
uma concessão rara à formalidade do evento. Ao seu lado, Clara, radiante em um vestido floral, segurava a mão de uma menina de 4 anos, a pequena Lucia, fruto do amor do casal e símbolo vivo do futuro pelo qual lutavam. Miguel aproximou-se impecável em seu terno, mas com um brilho nos olhos que falava de uma transformação interna muito maior que qualquer mudança externa. "Está pronto, irmãozinho?" perguntou ele com um sorriso. Eduardo assentiu, sentindo o peso do momento. "Tão pronto quanto posso estar." Juntos eles caminharam até o pódio montado no centro da fazenda. A multidão que se estendia diante deles era um testemunho vivo do impacto que El Amanhecer Dourado havia alcançado. Agricultores locais lado a lado, com dignitários internacionais, cientistas conversando animadamente com crianças em idade escolar. Eduardo começou seu discurso, sua voz carregada de emoção. "Há 5 anos estávamos aqui lutando para salvar uma pequena fazenda e um modo de vida. Mas a verdadeira mudança, a verdadeira revolução, aconteceu nos corações e mentes de cada um de nós." Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo a multidão, reconhecendo rostos familiares. Dom Javier, agora um respeitado consultor em práticas agrícolas tradicionais. Ricardo Mendes, que havia se tornado um defensor apaixonado de tecnologias agrícolas sustentáveis. O prefeito, reeleito com uma plataforma focada em desenvolvimento sustentável. Hoje, estamos inaugurando um centro que promete mudar o futuro da agricultura global. "O que construímos aqui", continuou Eduardo, "não é apenas um modelo de agricultura. É um modelo de como podemos viver em harmonia com a natureza, como podemos prosperar sem destruir, como podemos inovar sem perder nossas raízes." As palavras de Eduardo eram pontuadas por imagens projetadas em grandes telas. Campos verdejantes se estendendo até o horizonte. Tecnologias de ponta funcionando lado a lado com práticas ancestrais, comunidades outrora empobrecidas agora florescendo com nova vida. "Mas nossa jornada está longe de terminar", declarou ele. "O centro que inauguramos hoje é um compromisso com o futuro, um futuro onde a fome é uma lembrança distante, onde nossas cidades respiram ar limpo, onde nossas águas correm cristalinas e onde cada criança herda um planeta mais saudável do que o que recebemos." Nesse momento, Clara subiu ao palco com Lucia. A menina carregava cuidadosamente um objeto coberto por um pano dourado. Eduardo sorriu, pegando sua filha no colo. "E falando em herança", disse ele, sua voz suavizando, "gostaria de compartilhar algo especial com vocês." Com cuidado, ele removeu o pano, revelando uma gaiola dourada. Dentro dela, uma galinha jovem, de penas brilhantes como o sol, olhava curiosamente para a multidão. "Esta", anunciou Eduardo, "é a bisneta de Lucero, a galinha que meu pai me deixou e que iniciou toda essa jornada. Ela representa não apenas nossa história, mas nosso compromisso contínuo com o futuro." Um murmúrio de admiração percorreu a plateia. A história de Lucero havia se tornado quase lendária, um símbolo do poder de pequenos começos. "Hoje", continuou Eduardo, "esta jovem galinha será liberada nos campos de nossa nova fazenda-escola, onde crianças de todo o mundo virão aprender sobre agricultura sustentável, ecologia e a importância de cuidar de nosso planeta." Com essas palavras, Eduardo desceu do palco, seguido por Clara, Lucia e Miguel. Juntos eles caminharam até um campo próximo, cercados pela multidão emocionada. Com gentileza, abriram a gaiola, permitindo que a jovem galinha desse seus primeiros passos em liberdade. O momento era simbólico e poderoso. Enquanto a galinha explorava curiosamente seu novo ambiente, Eduardo não pôde deixar de pensar em como uma simples herança havia desencadeado uma transformação tão profunda. Voltando-se para a multidão, Eduardo concluiu: "Que este seja um lembrete para todos nós. Cada ação, por menor que pareça, tem o poder de mudar o mundo. Cada um de nós carrega as sementes da mudança. Cabe a nós nutri-las, cultivá-las e permitir que floresçam." As palavras de Eduardo foram recebidas com uma ovação estrondosa. Lágrimas de emoção e sorrisos de esperança eram visíveis em muitos rostos. Enquanto a cerimônia oficial chegava ao fim e as pessoas se dispersavam para explorar o novo centro,
Eduardo encontrou um momento de quietude. Ele caminhou até uma pequena colina próxima, de onde podia ver toda a extensão de El Amanhecer Dourado. Clara o alcançou, entrelaçando seus dedos nos dele. "No que está pensando?" perguntou ela suavemente. Eduardo sorriu, seus olhos percorrendo a paisagem transformada. "Estou pensando em como tudo começou. Em papai, em Lucero, em todas as pessoas que acreditaram nessa visão impossível." Miguel se juntou a eles, Lucia em seus braços. "Sabe", disse ele, "acho que finalmente entendo o que papai queria dizer com as maiores fortunas vêm nos pacotes mais inesperados." Eduardo assentiu, sentindo uma onda de gratidão. Ele nos deu muito mais do que uma herança. Ele nos deu uma missão. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de ouro que lembravam as penas de Lucero, a família Hernandes contemplava o futuro. O Centro Global de Agricultura Sustentável era apenas o começo. Havia ainda muito trabalho a ser feito, desafios a serem superados e vidas a serem transformadas. Mas naquele momento, observando o legado que haviam construído e o futuro que se abria diante deles, Eduardo sentiu uma paz profunda. O sonho de um amanhã mais verde, mais justo e mais sustentável não era mais apenas um sonho. Era uma realidade em constante evolução, nutrida pelo esforço coletivo de incontáveis indivíduos que, como ele, ousaram acreditar no poder de um novo amanhecer. E assim, enquanto as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu, El Amanhecer Dourado continuava a brilhar, um farol de esperança e inspiração para o mundo, provando que, às vezes, as maiores revoluções começam com os gestos mais simples e os presentes mais inesperados.